Lição 5. A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, você também, meu amigo superintendente, escola dominical, pastor que está nos assistindo, com o objetivo de pegar aqui outras orientações para trazer para a lição deste próximo domingo, a lição de número 5, cujo tema é o cuidado com aquilo que falamos. Esta lição aborda principalmente a forma como nós nos dirigimos às pessoas para falar e o poder daquilo que nós falamos. É claro que quando a gente diz o poder daquilo que falamos, estamos nos referindo à influência daquilo que falamos, não é? Porque quando nós falamos alguma coisa, a nossa imagem está embutida naquilo que nós estamos falando. Então, se uma pessoa ela usa palavras torpes, não é? Se a pessoa mente ou pratica outros atos parecidos com esse, a influência que essa pessoa tem em um grupo ou coisa parecida é uma influência que vai atingir outras pessoas e que vão ou reprovar esse comportamento dessa pessoa ou vão seguir aquele exemplo. Não é? Quantas pessoas há de influência no nosso país que são mentirosas e esse exemplo é seguido por outras pessoas. Mas da mesma forma, há os bons exemplos de pessoas que falam, que cumprem suas palavras, falam a verdade, são fiéis àquilo que vivem e àquilo que falam. Então, as observações que eu gostaria de trazer para você. Primeiro aspecto, o controle da língua. Cuidado com aquilo que você pensa. Mas, Alexandre, você falou controle da língua, cuidado com aquilo que você pensa? É, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu estou pensando alguma coisa ruim, naturalmente, esse meu pensamento vai ser exposto através das minhas atitudes, mas principalmente por meio das minhas palavras. Porque nem sempre as atitudes são interpretadas de forma correta, mas as palavras sim. Então, quando uma pessoa pensa algo ruim e ela expõe isso falando, ela está mostrando, na verdade, aquilo que ela está, naquele momento, vivenciando, aquilo que está por dentro dela. Então, primeiro aspecto, tome cuidado com a sua língua, mas principalmente com aquilo que você pensa, porque afinal de contas, se você tem palavras boas, mas pensa só coisas ruins, por mais maquiadas que as suas palavras sejam, elas vão transmitir, na verdade, aquilo que você está sentindo por dentro, aquilo que você é por dentro. Então, primeiro aspecto, cuidado com aquilo que você pensa, que se você dominar o seu pensamento, você vai ter mais facilidade para dominar também as suas palavras. Segundo aspecto, tome cuidado com a questão da fofoca e palavras ruins, que muitas vezes são pronunciadas. Nós somos chamados não para ficar de tagarelice, contando a vida dos outros, procurando saber o que fulano fez, o que Beltrano falou, o que Cicrano pensou. Nós somos chamados para cuidar das nossas vidas e ajudar uns aos outros. Então, a crente não deve ter tempo para fofoca. Ao invés de falar da vida dos outros, procure falar daquela pessoa para Deus. Não é mais fácil nós muitas vezes orarmos uns pelos outros do que apontarmos os erros com os quais nós vemos uns nos outros? Então temos que ter esse aspecto cristão. O cristão não é chamado para ficar de fofoca, contando sobre a vida dos outros ou revirando situações que não são de pertinência da sua vida, e sim somos chamados a orar uns pelos outros. Então aprenda isso, ao invés de falar da vida de uma pessoa para outra pessoa, fale da vida daquela pessoa para Deus, porque por meio da oração você pode apresentar aquela pessoa que está passando problemas e Deus socorrer aquela pessoa que você está apresentando. Inclusive isso é um excelente ministério, o ministério da intercessão. Não tem ministério da fofoca, mas tem ministério da intercessão, e esse você pode exercer com toda tranquilidade, diretamente para Deus, e vai ficar muito bem aos olhos do Senhor. Terceiro aspecto, aprenda a falar na hora certa. Muitas vezes nós somos desafiados a saber quando falar, e isso implica domínio não só do que pensamos, mas também daquilo que falamos. Há momentos adequados para que uma pessoa possa trazer uma mensagem, não é? Eu lembro que tive contatos com pessoas, como pentecostal, eu creio no dom de profecia, eu conheci muitos homens e mulheres de Deus que eram profetas, recebiam orientações do Senhor para falar com alguma determinada pessoa, mas eles esperavam o momento adequado para trazer a palavra do Senhor àquela pessoa, e eram pessoas extremamente sábias. Por outro lado, já tivemos contato também com pessoas que alegam ter recebido uma mensagem de Deus, interrompem uma pregação ou são inconvenientes em determinados momentos do culto. Para tudo há um momento adequado de falar. Então saiba, acima de tudo, quando você deve falar com determinada pessoa. Se você vai dar um elogio, que seja público, não é? Agora, se você vai chamar a atenção de uma pessoa, que seja em particular, porque aí você vai ganhar aquela pessoa. Então, aprenda o momento certo de você falar. Há um momento adequado para que você
pronuncie uma opinião, para que você fale com a sua esposa, com o seu esposo. Um exemplo muito comum dos casais. E às vezes o marido chega em casa do trabalho com a cabeça cheia, a esposa chega e começa a espalhar pela casa e falar com o seu marido os problemas que aconteceram durante o dia. A reação do marido nesse momento vai ser uma reação bastante infeliz, dado ao acúmulo de problemas que ele já vem recebendo ao longo do dia. Então o ideal, muitas vezes, para uma esposa conversar com o seu marido, é depois que ele chegou em casa, tomou banho, já descansou, já comeu, eles têm um momento ali adequado para conversar de forma tranquila e despreocupada sobre os assuntos da vida familiar, da vida do casal. Então, acima de tudo, aprenda o momento adequado de falar determinadas situações. E, finalmente, que haja na nossa vida, na minha vida, na sua vida também, uma clareza sobre aquilo que falamos ser compatível com aquilo que vivemos. No reino de Deus não tem essa história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As minhas palavras devem estar condizentes com as minhas atitudes, porque eu vou ser julgado por isso. A Bíblia Sagrada deixa claro que não há esse divórcio. Eu não posso dizer para uma pessoa que ela tem que fazer aquilo que eu estou mandando e não aquilo que eu estou fazendo. Não é? Certa vez apareceu uma tirinha na internet dizendo o seguinte: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é sempre certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então, concilie isso na sua vida, na vida dos seus alunos, na vida no seu ministério, enfim, deixando claro que é necessário que as minhas palavras estejam condizentes com aquilo que eu estou fazendo. Porque se isso não acontecer, eu vou ser chamado de falso, de mentiroso. Aquilo que eu for falar não vai trazer crédito, porque eu falo uma coisa que eu não vivo. Guarde então essas 4 lições. Primeiro, controle sua língua e tome cuidado com o que você pensa. Segundo, fofoca não é um ministério, mas intercessão é. Então aprenda, ao invés de falar da vida dos outros para outras pessoas, aprenda a falar para Deus sobre as pessoas. E aí você vai interceder por elas. Terceiro, aprenda a falar na hora certa. Busque o melhor momento para transmitir uma informação. Busque o melhor momento para transmitir uma verdade, fazer um elogio, até tecer uma crítica. Procure o momento adequado. E quarto, aprenda que as suas palavras devem estar condizentes com as suas atitudes. Não imagine jamais que você pode agir de uma forma e falar de outra, porque essas duas atitudes divergentes vão ser de imediato notadas pelas pessoas e você vai cair no vazio com as suas opiniões, com as suas atitudes. Portanto, estas são as dicas para você, professor, você pastor, você professora, você superintendente, para que você possa utilizar na sua aula para abençoar a vida dos seus alunos. Deus abençoe você. CBAD, a editora da Escola Dominical.